Olá, estamos iniciando agora a nossa quarta aula da disciplina Sociologia da Educação na modalidade EAD. Essa aula é referente ao dia 27 de agosto de 2020 para as turmas de História e Pedagogia e a aula do dia 3 de setembro de 2020 para a turma de Biologia. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o tripé da Sociologia, conhecendo um pouco da obra e do pensamento de Max Weber, com a aula intitulada Weber e o Indivíduo na Sociedade. Nascido com o nome de Maximiliano Weber em 1864, Max Weber, como ficou mais conhecido, era de uma família de pensadores. Seu pai era um integrante do movimento socialista da Alemanha, onde Max nasceu, e seu irmão, Alfred Weber, era um estudioso economista, também muito conhecido na época. Assim como Emily Durkheim, Max Weber também teve sua vida marcada pela Primeira Guerra Mundial. Weber atuou como diretor de hospitais em campos de guerra e também foi um dos delegados que assinou e conciliou o Tratado de Paz entre os países no final da Primeira Guerra Mundial. Max Weber também foi um dos redatores da Constituição da República de Weimar, que é como era conhecida a República da Alemanha, até o Partido Nazista tomar posse do país e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Max Weber morreu em 1920, acometido da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia viral causada por um dos vírus causadores da influenza, né? E essa pandemia, ela se alastrou, principalmente entre os países europeus, norte-americanos, e durou de cerca de 1918 até 1920, ano da morte de Weber. Sua esposa, Marianne Weber, ela também teve um papel fundamental na vida e também após a morte do pensador. Marianne era uma escritora e ativista do movimento feminista alemão, e quando Weber morreu, ela se tornou a sua principal biógrafa, com várias obras dele sendo publicadas póstumas. Weber, ao contrário de Durkheim, ele traça a ação individual como o principal foco na sociedade. Como a gente viu na aula passada, Durkheim trata dos fatos sociais, que são normas e padrões que são impostos ao indivíduo, ou seja, a sociedade influencia o indivíduo. Para Weber, o que acontece é o contrário. Ele indica que há ações sociais, ou também chamadas de ações humanas. Essas ações sociais, ela dá muita ênfase ao indivíduo, ao ator da ação. Weber indica que essas ações, essas atitudes individuais, elas integradas, elas agem numa influência social, agem numa influência coletiva, mas que o principal foco está na ação individual. Por exemplo, essas ações sociais de Weber seriam: eu compro e você vende, eu pergunto e você responde, eu ensino e você aprende. Ações que são individuais, eu estou ensinando, você está aprendendo,
Mas para que eu ensine, eu preciso ter uma relação com outra pessoa. Eu preciso que a outra pessoa aprenda. A mesma coisa, eu não posso comprar do nada. Eu preciso ter uma pessoa que me venda. Para Weber, a sociedade ela está inserida no contexto de um sistema de poder. Esse sistema de poder, ele vai englobar todos os níveis sociais, sejam pelas classes sociais, onde a classe dominante vai ter um poder maior sobre a classe inferior, na família, onde os pais, os avós exercem o poder sobre os filhos, sobre os netos, e nas instituições, em instituições sejam elas públicas ou privadas, onde o chefe vai ter o seu subordinado e o dono vai ter uma relação de domínio sobre o seu empregado, funcionário. Então, para Weber, novamente, a ênfase está na ação individual que vai causar um impacto coletivo. Weber frisa muito na sua obra sobre a burocracia. Para Max Weber, a burocracia seria o sistema mais eficiente dentro de um sistema organizacional. Ele seria a ferramenta mais eficiente dentro de um sistema organizacional. Essa burocracia de Weber, ela está incluída no contexto do capitalismo, principalmente o capitalismo urbano, que ocorre nas cidades. Então, nessa burocracia, nós temos várias características nesse processo da sociedade e a burocracia inserida. Temos a hierarquia, temos a parte documental, os documentos que precisam ser preenchidos, ser passados hierarquicamente. Temos também que ter os profissionais qualificados para trabalhar dentro do sistema organizacional e precisamos também da técnica. A técnica é um fator de coalizão aí entre esses outros fatores de hierarquia, documentos e profissionais qualificados. Dentro da burocracia de Weber, haveria também um sistema de coesão, onde as atividades individuais praticadas, elas formariam um sistema de coesão social. Então, a partir dessa burocracia, Weber indica que haveria uma racionalização da vida, onde também poderia haver a previsão das ações, tá? Que a partir da burocracia poderíamos ter análises para prever as atividades, as próximas atitudes que o sistema deveria executar. A partir dessa previsão de ações, é que possibilitaria a estruturação das atividades econômicas e da gestão organizacional desse sistema. E assim, para chegar no principal objetivo do capital, que é a produção do lucro, a obtenção do lucro. Sem essa previsão das ações, esse sistema cairia no caos. Dentro da organização do Estado, essa burocracia ela possibilitaria se tornar um sistema administrativo mais eficiente. Seria o sistema administrativo mais eficiente e, a partir dele, poderia se implementar políticas que teriam uma
um benefício coletivo. Então, a partir da burocracia, com ações individuais, ações com ênfase no indivíduo, que, visto sobre a ótica individual, não tem muito sentido, mas que coletivamente traria uma vantagem para a sociedade. Weber é muito enfático quando ele fala dessa coesão social. Assim como Karl Marx, Weber, ele também não tinha como foco nos seus estudos a educação. Ele tinha formação em direito e se especializou em economia. Mas em seus estudos, ele indica que a educação é um fator importante, é um dos principais fatores que poderia haver essa coesão social a partir da educação. E ele menciona 3 tipos de educação, que ele fala que são tipos de dominação. Para Weber, tem muito a ver a questão de dominação e educação. Então, esses 3 tipos de dominação que Weber traz na área da educação são os seguintes. O primeiro é a educação carismática, que é aquela educação que é cativante, que é estabelecida a partir de uma relação socioafetiva. Essa educação carismática, ela foi muito presente nas sociedades pré-capitalistas. E o que é o foco dessa educação carismática? Despertar um dom inato do indivíduo. O segundo tipo de educação é a educação tradicional, que ela vai mostrar para o indivíduo, o principal objetivo dela é mostrar ao indivíduo como ele deve se comportar na sociedade. Então, essa educação tradicional vai educar esse indivíduo de acordo com as características do grupo que ele pertence, seja esse grupo social ou também religioso. A educação burocrática é o terceiro tipo de educação de dominação indicada por Weber, também conhecida como educação racional legal. Esse é o tipo de modelo visto na abordagem weberiana. Nesse tipo de educação, o principal objetivo seria o treinamento e a transmissão do conhecimento. Então, haveria um treinamento desses alunos para suas funções sociais. Ou seja, cada aluno teria uma função individual que, agindo no coletivo, ela traria uma vantagem. Isso podia ser para uma instituição, esse treinamento poderia ser para uma função em uma instituição pública ou privada. Então, a educação, para Weber, ela indicaria a construção de indivíduos autônomos, mas que estariam intrinsecamente muito ligados ao seu Estado, à sua nação. Tendo em vista o que conhecemos hoje sobre a obra e pensamento de Max Weber, vá agora no seu ambiente virtual de aprendizagem e execute a atividade proposta, abordagem weberiana sobre sociologia, religião e educação. Obrigada e até a próxima aula.